primeiro lugar, boa tarde para todo mundo, agora falando mais oficialmente, né? Nós estamos conseguindo nesse grupo de trabalho, esse grupo de pesquisa da ANPEP, estabelecer aí uma tradição de realização de eventos a cada 2 anos, né? E isso realmente tem aprofundado não só as pesquisas, mas como nossos laços intelectuais, acadêmicos, em prol do desenvolvimento do pensamento, da pesquisa, na psicanálise, para além da psicanálise, né? E nesses tempos mais difíceis aí, agora estamos nesse congresso que tem um tema difícil, polêmico, sobre a pulsão de morte e pandemia, e há pouco eu conversava com o Eduardo dizendo que a pulsão de morte é de morte, né? Então, isso traz muito pano para manga, por assim dizer, né? Então, eu quero apresentar, né, Rose Gursky, né, amiga e com grande proximidade conosco, com esse grupo, com as pesquisas, né? Ela é psicanalista, membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, né? Professora associada do Departamento de Psicanálise e Psicopatologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e dos programas de psicanálise, clínica e cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também da psicologia clínica da USP, né? Minha colega aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo, né? Ela é coordenadora do NUPEC, né, que é um núcleo de pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e autora de 3 ensaios sobre juventude e violência pela editora Escuta, em 2012, e organizadora de diversos outros livros, por diversas escritoras de artigos, e dentre esses livros, gostaria de destacar Os Sonhos Confinados, o que sonham os brasileiros em tempo de pandemia. Quero agradecer também Daniel e dizer oi para os colegas que, infelizmente, a gente não vai ter o nosso encontro presencial, como a gente tem a oportunidade de aprofundar pelo estômago o nosso pensamento, né, nos nossos encontros, é sempre muito agradável. E então passo a palavra para a Rose, para que ela faça a apresentação dela, cujo título será Morte e Vida na Pandemia, o Sujeito, o Laço Social e o Padeção no Real dos Sonhos. Né? Então, muito obrigado pela tua presença e com você, Rose. Bom, boa tarde a todos, a todas, a todes. Muito obrigado, Leopoldo, por esse acolhimento, né? Por essa abertura carinhosa aí do trabalho de hoje. Eu quero agradecer muitíssimo o convite dos colegas, especialmente o Eduardo Leal, que a gente já vem há um tempo, né? Eduardo tentando aí adensar um pouco, aproximar os trabalhos, o Daniel, o Leopoldo e uma infinidade de outros, né, colegas queridos aqui desse GT, o GT de Psicanálise, Subjetivação e Cultura Contemporânea, disse certo, né? Queria agradecer muito essa disposição ao diálogo e esse espaço de trabalho tão relevante, né, com uma temática super atual. Quero dizer que eu participo já há alguns anos, né, do GT de Psicanálise e Educação da ANPEP. Eu coordenei o GT entre 2018 e 2020 e venho acompanhando o intenso trabalho de vocês, né? Admiro muito todo o vigor desse grupo, né? Um grupo que não recua aí diante, enfim, dos desafios que o nosso tempo tem lançado à psicanálise. Tá? E acho que a gente acaba fazendo um bom coletivo, né, de grupos de trabalho na ANPEP ligados à psicanálise, e acabamos aí, eu acho que compartilhando, né, muitas questões, especialmente nessa vontade de poder dialogar com mais vigor
nessas articulações da psicanálise com a universidade, a pesquisa, o tempo atual. Tá? Então, é uma alegria enorme estar aqui. Eu não vou citar todos os queridos colegas, mas agradeço a todo o grupo mesmo. Tá? Bem, o que eu trago hoje, né, para pensar aqui, para refletir com vocês, tem relação com o trabalho com o tema dos sonhos que nós temos desenvolvido no NUPEC, que é o Núcleo de Pesquisa em Psicanálise, Educação e Cultura da URGS, né? Que é um núcleo que eu coordeno junto com outros colegas. Né? Dentro do NUPEC, nós temos 3 eixos, e um dos eixos, o eixo 3, eu coordeno com a colega Cláudia Perrone, que está aqui conosco hoje, e que me acompanha, né, nessa espécie aí de trabalho de arqueologia dos sonhos que a gente tem feito já há algum tempo. Então, assim, o que eu queria um pouco dizer para vocês é que uma das partes do trabalho com os sonhos foi a pesquisa Sonhos em Tempos de Pandemia, né, que foi uma pesquisa multicêntrica que resultou no livro que o Leopoldo citou, Os Sonhos Confinados, o que sonham os brasileiros em tempos de pandemia, que foi publicado nesse ano, agora de 2021, pela Autêntica, e o livro foi organizado pelos coordenadores da pesquisa, né, que fomos 5 psicanalistas professores aí de universidades. Né? Vou nomear brevemente, porque a pesquisa foi ampla, né? E além dos 4 laboratórios e núcleos envolvidos, a gente teve uma porção de pesquisadores associados e vários colegas, né? Mas a coordenação aqui na URGS ficou comigo e com a Cláudia Perrone, na USP com o Christian Dunker e a Miriam Debier, e na UFMG com o Gilson Iannini. Tá? O que eu queria destacar, assim, de início, é que a pesquisa chegou para nós, né, junto com a Covid, ao mesmo tempo que a Covid chegou ao Brasil, ali em março de 2020. Mas a pesquisa ela não foi o começo do trabalho do NUPEC com a temática dos sonhos. Tá? Então, o que eu pensei em fazer foi retomar aqui com vocês, como o Daniel me deu bastante tempo, né? Em geral não é uma coisa comum, eu pensei em fazer um pouco esse certo fio, né? E depois falar um pouquinho propriamente da pesquisa. Tá? Então, vou retomar aí alguns aspectos dos estudos que nós já vínhamos construindo no âmbito do NUPEC, nessa articulação entre psicanálise, Benjamin, sonhos e política no campo social. Bem, então, vamos lá. Todo dia, na hora do café da manhã, Helena me humilhava contando seus sonhos prodigiosos. Helena entra na noite como quem entra num cinema. E toda noite ela tem um sonho novo. Um sonho novo está à sua espera. Enquanto ela conta, eu em silêncio tomo meu café. Ficar calado é o melhor que eu posso fazer. Os poucos sonhos que eu consigo lembrar, eles são de uma estupidez escandalosa. Então, para me vingar, eu escrevo os sonhos em que Helena voa. Esse pequeno trecho, né, ele é do Eduardo Galeano. Ele é um trecho em que ele faz uma homenagem à potência onírica da esposa Helena. Tá? Para quem conhece os escritos dele, ao longo da obra, ele narra vários sonhos da Helena. Mas, em 2011, né, ele lança o livro que se chama Los Sueños de Helena, né, que foi traduzido e publicado aqui no Brasil pela editora Raposa Vermelha, se eu não me engano, no ano passado, 2020. Num dos capítulos, aliás, eu assim, super indico, é um livro muito bonito, que tem as ilustrações de um ilustrador espanhol,
Isidro, não lembro bem o nome agora, mas é muito bonito porque ele ilustra, né, os sonhos com imagens assim bastante interessantes. Num dos capítulos, né, que se chama Sonhos Perdidos, o Galiano se refere aos sonhos de Helena, dizendo que ela havia esquecido seus sonhos numa ilha, tá? E que algumas pessoas haviam encontrado esses sonhos e tinham recolhido, e tinham amarrado esses sonhos com uma fita, tá? E escondido os sonhos. Como as crianças da ilha tinham descoberto esse esconderijo com o pacote dos sonhos, né? E é muito interessante porque é um pouco poético, daí ele diz, as crianças queriam vestir os sonhos de Helena, né? Alguém teve a ideia de ligar para Helena para perguntar, afinal, o que a gente deveria fazer com seus sonhos? Né? Então, esse pequeno prólogo poético, né, eu acho que abre uma interrogação muito interessante que esteve presente no nosso trabalho, né, lá mais no início das inquietações que nos levaram aos sonhos, e que tem a ver com pensar o lugar e a função dos sonhos mais de 100 anos depois, né, do Freud ter lançado aí a pedra fundamental da psicanálise. Quer dizer, esse tema, né, de que função os sonhos têm nas nossas vidas, que foi trazido nesse pequeno escrito do Galiano, ele é semelhante ao que deu origem ao nosso desejo de trabalhar com os sonhos no NUPEC. Essa certa, que eu estou chamando aqui, né, de uma maneira mais pomposa, de uma certa arqueologia do trabalho com sonhos, ela foi constituída, né, se eu puder dividir assim, mais ou menos em 3 tempos. Um primeiro tempo, em que eu não vou entrar nesses detalhes, outro dia talvez a gente possa combinar, mas tem um longo trabalho no NUPEC com o campo da socioeducação, né? Então, nós iniciamos esse trabalho com os sonhos através das rodas de sonhos com os adolescentes na socioeducação. Um segundo tempo foi a construção da noção de oniropolítica, junto com os colegas da USP, com o Christian e a Miriam, e, por fim, então, a pesquisa Sonhos em Tempos de Pandemia. Bem, contando, então, né, um pouco mais dessa articulação, né, que a gente tem feito no NUPEC Eixo 3, eu e a Cláudia e o grupo de pesquisa, né, onde a gente tem articulado o dispositivo da psicanálise com os estudos benjaminianos e com a política no campo social, né, a gente tem estabelecido, assim, digamos, tem tentado estabelecer diálogos com as questões da cidade, com as políticas públicas, e isso tem nos colocado numa perspectiva que até me parece que é um pouco próxima de alguns trabalhos que eu vejo aqui do GT, que é a perspectiva de construções metodológicas, né? Então, para que a gente possa, digamos assim, levar, né, a escuta psicanalítica, a pesquisa psicanalítica para espaços que a gente tem dito cruzam as fronteiras dos consultórios, os muros da universidade, a gente tem feito um certo esforço, né, teórico e metodológico, com a finalidade de poder construir modos de poder escutar esses sujeitos, né, das políticas sociais, no nosso caso, especialmente os sujeitos que vivem em situação de vulnerabilidade social e violência, né, com acento especial aos adolescentes e os trabalhadores da socioeducação. A gente vem trabalhando muito no âmbito aí do conceito cunhado pela Miriam Debier, que é a dimensão sociopolítica do sofrimento psíquico, né?
Então, como eu dizia antes, o nosso ritmo de pesquisa, a nossa construção de pesquisa, ela tem sido muito nesse estabelecimento de pontes entre as construções acadêmicas, a escuta psicanalítica e a cidade. Tá? E nesse enlace, então, com isso que eu estou trazendo para vocês, a gente foi abrindo alguns estudos, nos demos conta, né, que de algum modo essa questão ela já estava lá no Freud e nas primeiras gerações de analistas, né? A chegada ali em 2019 do livro Clínicas Públicas de Freud, da historiadora norte-americana Elizabeth Andanto, né? Eu acho que trouxe uma vivacidade desse momento, um capítulo nem sempre tão lembrado, né, na história da psicanálise, que ali ela chamou de uma maneira muito interessante, né, o período da Viena Vermelha, quando então o Freud e outros analistas se engajaram de maneira pronunciada com as políticas de bem-estar social, de uma Áustria que recém saía, né, do Império, uma Áustria recém-democratizada. E, enfim, então ela nos mostra o quanto também, naquele momento, o Freud já trabalhava, né, a gente fala aí de uma diferença de 100 anos, né, na década de 20, época da República de Weimar, ele trabalhava para que o direito humanitário ao cuidado fosse incluído nas políticas de bem-estar social. Então, a gente foi no NUPEC construindo, né, caminhos de pesquisa e intervenção, a gente foi entendendo muito próximos até mesmo a esses anseios, né, aí de 100 anos atrás, os primeiros trabalhos ali da psicanálise vienense. E não só, também o Firenze tinha trabalhos bastante interessantes nesse sentido. Bom, e essa proximidade, então, com as políticas sociais, especialmente a política socioeducativa, ela nos permitiu abordar gradativamente, nos permitiu e nos exigiu, né, abordar gradativamente temas próprios da psicanálise, né, um pouco questões até dos seus fundamentos. Quer dizer, discussões que envolviam o desejo do analista, a ética da escuta, a associação livre, a atenção flutuante, tudo isso para nos fazer, né, nos dar mais densidade, então, na construção desses dispositivos de escuta. Bom, e na esteira dessas questões se colocou, então, para nós uma nova questão, que era a importância do trabalho com as narrativas dos sonhos. Né? A gente teve aí uma constelação de variáveis, como a gente costuma dizer, que nos levou ao tema dos sonhos. Né? Quer dizer, além da articulação da própria psicanálise, né, que nasce com o trabalho dos sonhos, com os estudos benjaminianos, né, para quem conhece um pouco, deve saber que o Benjamin se interessava bastante, né, e deixou um trabalho, em parte, inacabado, mas muito rico, né, no campo dos sonhos. Então, isso já vinha de maneira muito presente há muitos anos nas nossas pesquisas. Também a escuta dos adolescentes nas rodas de rap. Nós temos desenvolvido pesquisas e intervenções junto à socioeducação desde 2014. Tá? Então, escutando os adolescentes nas rodas de rap, que é ritmo, adolescência e poesia, né? A gente foi ali observando as diferentes formas, né, deles contarem, começaram a aparecer muitos sonhos, mas também não só os sonhos noturnos, né? A gente foi escutando todos os impasses que eles traziam sobre a dificuldade que tinham em sonhar com um amanhã, né? Em sonhar com uma perspectiva de futuro. Isso foi nos inquietando bastante, né? E aí se somou a essas variáveis o que eu poderia talvez chamar de um totalitarismo crescente na política nacional, especialmente a partir ali do final de 2018, né? Quando a gente foi
percebendo e nos interrogando de modo mais intenso, né, com a problemática da genealogia dos ódios e com o alastramento das políticas de morte no Brasil. Bom, nesse caldo, né, nesse contexto aí de discussões, e eu e a Cláudia e o grupo, né, muito angustiadas com a situação política e social, a gente começou, então, a pensar de que modo, né, a gente poderia, desde a psicanálise, contribuir com algum tipo de intervenção, de reflexão, que pudesse apontar para uma outra via, né? A gente se deparava muito com esse crescimento da polarização, com um pensamento que a gente chamava de bastante chapado, né? E começamos então a nos perguntar se os sonhos poderiam nos ajudar a resgatar uma certa complexidade do pensamento, né? Pela sua própria natureza, né? Seu próprio desenho. Se a gente conseguiria, né, através desse trabalho com sonhos, um pouco reconstruir as condições de pluralidade de sentidos, em meio a um cenário que nos parecia muito paralisado, né? Com muita intolerância nos laços e com uma desesperança crescente. Tá? Então, de que modo que os sonhos poderiam, né, o estudo do tema dos sonhos poderia nos alcançar algumas reinvenções das suas funções, né? Como eu dizia antes, quer dizer, tomando sonhos aí 120 anos depois, praticamente, né, dos escritos freudianos. Então, de que forma a riqueza do sonho noturno, né, onde cada um de nós tem uma dimensão forte de autoria, de invenção, né? Como poderia se produzir um efeito desses sonhos noturnos na vida de vigília? Né? Quer dizer, essa vida de vigília cada vez mais tomada pelos binarismos, né? Pelas polarizações. Então, a gente se perguntava, será que o relato de si, né, contido no sonho, ele poderia ser um modo de evocar alguma resistência, uma condição para a construção de algum modo de despertar? Tá? Então, em meio a essas inquietações, né, e nesse caldeirão de angústia, que eu imagino que muitos de vocês também tenham se sentido assim naquele momento, eu me refiro aqui justamente ali à virada de 2018 para 2019, né? Junto com os colegas da USP, o Christian e a Miriam, a gente acabou nomeando, não vou me demorar aqui, fizemos eventos, alguns momentos aí de reuniões, de estudos, e a gente acabou então nomeando a articulação entre psicanálise, sonhos e política com a expressão oniropolítica. E a oniropolítica aí, ela surge como justamente, eu acho que a Simone até mencionou um pouco isso, uma tentativa de trazer um contorno, né, para essa noção do sonho como uma estratégia ético-política com possibilidade, né, ou pelo menos com a intenção, de esburacar o cenário esse chapado e polarizado, através, então, do que eu dizia antes, do resgate da complexidade da imagem dialética que o material onírico comporta. Tá? Bom, uma coisa importante de dizer é que essa noção da oniropolítica, né, ela não tem a intenção de buscar, digamos, uma dimensão terapêutica do sonho. Ela também não é relativa à proposta de construir noções específicas de uma biografia ou, enfim, da psicopatologia do sujeito. Tá? Se trata mesmo da gente fazer uma tentativa de interrogar se o sonho, como um elemento da história singular, né, ele pode também funcionar como um dispositivo de rearticulação da história social, se colocando também a serviço da crítica da cultura.
E isso que eu estou trazendo agora, eu estou contando um pouco para vocês dessa movimentação dentro do trabalho dos sonhos. Então, isso é anterior à pandemia, tá? Isso é o ano de 2019. Bom, a gente, nos estudos benjaminianos, né, um interlocutor também importante para nós, por diferentes entradas, é o Didi Huberman. Tá? Então, no livro A Sobrevivência dos Vagalumes, tá? que é um livro que eu acho que foi publicado, se eu não estou enganada, em 2011, mas que é muito atual para nós, né? Ele diz que a imaginação ela é sempre política. Tá? Ela tem esse caráter político e ela carrega de forma intrínseca. Por que ela tem esse caráter político? Porque ela carregaria de forma intrínseca uma dose de porvir, né? Essa ideia de futuro, não no sentido de uma adivinhação, né? como eram os onirocríticos lá da Grécia Antiga, né? Ou com essa ideia de uma futurologia, mas como construção de possibilidades, como construção de perspectivas. Né? E foi nesse sentido, então, que as pesquisas, né, que incluíam o tema dos sonhos, elas foram nos mostrando que os sonhos podiam funcionar como registros da imaginação, né? Que se erguem como lampejo. Lampejo é uma expressão benjaminiana, que eu acho que o Didi Huberman aproveitou e usa muito bem. Né? Então, se erguem como lampejos justamente porque possibilitam a construção dessa perspectiva de futuro, né? Mas de uma perspectiva de futuro que não seja uma repetição do passado, uma ecolalia do passado. Tá? Quer dizer, os sonhos, eles têm essa condição de produzir imagens de pensamento que articulam questões do passado, né? Aspectos traumáticos, enfim, mas que também evocam o que ainda não foi dito, o que muitas vezes não foi nem mesmo pensado, né? Não passou pela consciência do sujeito, e está lá no sonho. Né? Aí a sua dimensão bastante inventiva, da ordem da invencionática, como diz lá o Manuel de Barros. Né? Bom, é desse deslocamento todo, desse rearranjo de significações que a oniropolítica em construção se alimenta. Tá? Essa potência das imagens oníricas, como imagens dialéticas, que era um conceito do Benjamin, tá? Elas carregam essa multiplicidade de sentidos, né? E armam uma constelação de possibilidades que a gente foi, né, pensando em articulação com a psicanálise, que podem produzir efeitos interessantes de alteridade, né? Geram condições, digamos, de não sujeição à posição de fazer um do outro. Né? Bom, nesse diapasão, né, nessa discussão, a gente entende que aí se encontra premissas da psicanálise, né, e do programa epistemológico benjaminiano. Ele tinha um conceito muito interessante, né, que é o de dialética em suspensão, essa ideia, então, de que a gente deve fazer a manutenção das tensões e não se preocupar tanto com a sua resolução, né, que é uma concepção que conversa muito bem com o estatuto ético do inconsciente na psicanálise, né? Quer dizer, essa ideia de que não tem nada que esteja dado a priori, né? Os sentidos, as significações são múltiplas e vão se movimentando o tempo todo, né? Podendo se constituir, desconstituir, se reconstituir. Bom, além disso, né, os sonhos elaborados na vida noturna, a gente entende também que eles registram aspectos que estão, né, como eu falava antes, muito além da percepção racional e consciente. Então, com isso, eles evocam um elemento criativo, né?
carregado de compreensões que são singulares, mas que estão associadas, né, um pouco também o que a Simone mencionou, tanto a história do sujeito como a história coletiva. Um outro interlocutor aí nosso de alguns momentos do trabalho é o Rouanet, né? E ele dizia uma coisa interessante, que é pelo sonho, né, que o sonhador se apropria da força que vem do mundo morto das coisas. Né? Quer dizer, a força que emerge daquilo que foi recalcado pela ausência da elaboração é justamente o que não pode ser lembrado pelo sujeito pela história, e é também aquilo que, pela ausência da elaboração, não pode ser esquecido. Bom, nesse sentido, né, o sonho, ele, ao articular desejo e gozo, ele traz um outro léxico à vida diurna. Né? Ele opera o encontro do sujeito com o que a gente tem chamado de imagens sem legendas, né? Onde a compreensão, muitas vezes, ela vai se dar num tempo que é muito posterior à produção. Bom, nas leituras, né, daí mais psicanalíticas do material onírico, a gente recolheu ali algumas questões. Né? O Lacan, por exemplo, ele se refere ao sonho como um instrumento do despertar. Né? Isso é bem interessante. Esse tema do despertar ele está bastante disperso, né, nos seminários, mas no seminário 17 ele diz que os sonhos, né, o colocam a ele, o Lacan, não no desejo de dormir, mas sim no desejo de despertar. Eu acho que também no texto A Terceira ele menciona algo disso, e quando ele menciona essas questões, ele deixa ali um ponto que, digamos assim, no Freud, o Freud falaria do sonho mais como engatando esse desejo de dormir. Um pouco dessa questão ele também traz no seminário 11, né, quando ele fala do sonho, do famoso sonho. Eu não vou aqui contar o sonho, porque eu imagino que a maior parte de vocês, claro, conheçam, né, que é o sonho do filho morto, do pai, não vês que estou queimando. E ali ele sugere que, além, né, do sonho apresentar o desejo do pai, que é o que o Freud tinha comentado, de que o filho estivesse vivo, o sonho, sobretudo, interpelava o pai na falha, na sua falha. Né? Quer dizer, colocando ali, dando uma materialidade no sonho, não só para o desejo, mas para o mais além, né? Para aquilo que aponta para a angústia e para a falta radical do pai, enquanto o filho estava vivo. Né? Um pouco a ideia como se o sonho interpretasse o pai na forma do real, que é uma expressão que ele usa também. Né? Em relação a essa dimensão do real, tem uma ideia, né, de que o despertar de um sonho, ele ocorreria justamente no momento em que o sujeito se defrontaria, né, deixaria escapar ali uma verdade, né, uma verdade mais cruel, mais difícil, de maneira então que ele acordaria, né, segundo Freud, para continuar sonhando na realidade. Bom, o encontro com o real do sonho, com o indizível, né, com esse indizível que a gente pode pensar também um pouco no umbigo do sonho, é tanto, né, talvez o que acorda, como aquilo que produz o despertar do sujeito, tá? Que seriam duas questões aí um pouco diferentes. E é nesse sentido, então, que a gente vem pensando junto com Lacan, né, nessa direção, se o sonho pode ser um instrumento do despertar. Né? Nos sonhos da pandemia, especialmente no início, né, a gente analisou algumas narrativas onde os elementos apareciam de um modo em que a gente fez uma leitura assim,
como se ali tivesse uma dimensão bastante disruptiva, né, na relação com os sentidos e, enfim, com os lugares, né, dos sujeitos. Me lembro brevemente de um sonho que até a gente deve trabalhar ele agora, a gente brinca que vai ter anos aí, né, de trabalho com os sonhos, mas o sonho de um professor que faz todo um detalhamento, né, ao contar, mas, enfim, o enredo do sonho era ele na posição de escravo, professor escravo. Bom, esse caráter, então, disruptivo no enredo do sonho, nos fez associar o movimento com o que o Lacan chamou de pas de sang. Essa experiência que fica entre o não sentido e o passo de sentido, né? Quer dizer, algo que ressoa aquilo que faz nó a partir mesmo do umbigo do sonho, sem se apresentar num modo de interpretação, né, digamos, explicativo. Como se o sonho apresentasse um sentido que se desvela no modo de real e que interpreta o sujeito, né? Como a gente vê como eu comentei no sonho do Pai, não vês que estou queimando. Bem, aí falando um pouco, né, do Benjamin, no trabalho do Benjamin com os sonhos, os restos do dia, eles aparecem muito como um material ligado ao coletivo do sonhador, né? Quer dizer, isso nos leva muito a pensar, e os escritos do Benjamin têm, né, essa dimensão, na análise social a ser explorada. Tá? Todo o trabalho que o Benjamin tem com a questão dos lineares, né, forja um método de produção de conhecimento que se assemelha muito à estrutura do sonho, né? A questão da alegoria, a complexidade do sonho, essa própria questão que eu comentava da dialética em suspensão, tá? Não há separação de forma e conteúdo, de forma e pensamento. O livro das passagens é um pouco, né, um exemplo disso. O modo como a gente comentava aqui também, né, Simone, nos bastidores ainda, o modo como o livro Sonhos Confinados ele foi escrito e produzido, carrega um pouco essa ideia, né, de que na forma há uma transmissão. Nos trabalhos do Benjamin, a imagem ganha um espaço de análise fundamental, e toda a questão da montagem, né, que ele bebe um pouco na fonte dos surrealistas, mas que também ele produz coisas bem interessantes. A montagem a partir dos fragmentos, do caos, né? Aquilo que enuncia o que pretende denunciar. Né? Bom, a gente foi fazendo algumas parcerias aí ao longo desses trabalhos. Uma delas foi com a colega Alexia Bretas, que esteve conosco lá no evento da USP em 2019. A Alexia tem um livro muito interessante que se chama A Constelação do Sonho em Walter Benjamin. É a Alexia da Federal do ABC Paulista. Né? E tem uma expressão que ela usa no livro que é muito interessante, né? E que a gente vem discutindo o quanto pode se articular num trabalho aí, talvez até mais denso, né? Aproximando Benjamin e Lacan, onde ela diz que para o Benjamin o onírico roça o real, né? E é nessa dimensão, então, que a gente vem pensando o tema do despertar, né? Nesse trabalho todo. A gente entende que esse tema do despertar, ele também é muito caro na produção benjaminiana, né? O Benjamin, já falei um pouco isso, mas essa relação sujeito e social está muito presente, né? E o Benjamin viveu um período, né, muito semelhante ao nosso, ali a década de 20, década de 30, né, os tempos sombrios,
onde o tema do despertar estava muito em questão para ele, né? Ele tinha um compromisso ético-político, se dá para chamar assim, né? Uma certa exigência de que não se parasse de sonhar, no sentido de pensar, né, no futuro do mundo, das gerações, enfim. E aí uma ideia de articular o sonho com a vigília, né? E a gente pode dizer com agir, né? Com agir, claro, o agir no sentido mais arendtiano. Né? Bom, todo esse trabalho, então, com o campo onírico, ele teve um endereço, né, no Benjamin, e a gente lê ele a partir de uma constelação de questões políticas e culturais ali da Alemanha da época, né? Então, ali, quando os acadêmicos, né, exaltavam muito o classicismo, eu me refiro antes do Reich, né, década de 20, como erudição, o Benjamin já fazia toda uma crítica da estética clássica e justamente buscava uma certa nuance de expansão criativa na relação com a experiência. Tem um trabalho incrível dele, que a gente no NUPEC também há anos já engata, né, com os estudos da psicanálise, que é todo o trabalho sobre o empobrecimento da dimensão da experiência, da sua transmissão, enfim. Né? Então, com isso, Benjamin foi se ligando a movimentos, né, que ele dizia tinham mais a mostrar do que a explicar. Né? E entre eles o surrealismo, que tinha nos sonhos um dos seus elementos de estudo. Né? Mas, de qualquer forma, o Benjamin, ainda assim, ele toma o tema dos sonhos, bebe em algumas fontes do surrealismo, mas ele faz um trabalho autoral. Bom, a gente sabe, né, que nesse trabalho dele de resgate, por exemplo, do drama barroco alemão, onde muitos viam anacronismos e coloquialismos, né, como no trabalho com sonhos, ele via uma racionalidade passível de ajudar nessa operação de transformações. Né, e foi nessa direção que ele foi, uma direção bastante inventiva. Né. O incômodo com as práticas fascistas da época, né, realmente o levou à proposta de um novo projeto epistemológico, que eu não se trata da gente aqui detalhar isso, né, mas ali no drama barroco alemão, e depois ele seguiu com outros escritos nessa direção, ele clamava por uma noção não totalitária da experiência, né? A noção não totalitária da experiência, da percepção e da construção de conhecimento. Então, toda essa tentativa, né, de articulação dos sonhos com o social e a política, que a gente já vinha bebendo um pouco na fonte benjaminiana, né, ela também teve uma outra inspiração, que foi o livro da jornalista alemã Charlotte Behrer, o livro Sonhos do Terceiro Reich. O livro ele foi lançado, publicado, se eu não estou enganada, em 1966, mas ele chegou para nós traduzido em 2017. Né? E ele chegou numa hora muito oportuna, né? Ajudando muitos grupos a pensar aí as tensões que estavam postas no nosso colo. Né? Então, assim, resumidamente, ali no livro, a Charlotte ela recolheu e publicou mais ou menos 300 sonhos de alemães entre 33 e 39. Né? Em 39, quando Hitler assume, ela sai, né, da Alemanha. E com isso ela nos presenteou, né, com uma verdadeira documentação psíquica do nazismo, como diz o Didi Huberman, né? Uma documentação de caráter histórico que mostra o quanto os sonhos eles podem ser, né, tomados como uma produção que justamente reside ali nos limiares entre o sujeito e o social.
Eles, como diz também o Huberman, né, os sonhos que ela narra, eles não explicam nem a natureza do nazismo, nem a psicologia, né, dos sonhadores, mas eles funcionam como uma espécie de sismógrafo íntimo da história política do Terceiro Reich. Né? Eles mostram também que o território onírico ele foi uma forma muito singular das pessoas resistirem ao poder da tirania da época. Tá? Tem um historiador alemão, Koselleck, que faz o pós-fácio, o Christian Dunker faz o prefácio desse livro, e esse historiador faz o pós-fácio. E ele diz uma coisa muito interessante, né? Ele comenta que essas experiências vividas no nazismo, né, elas adquirem com a transmissão das imagens sonhadas à noite uma espessura em um volume que nos permite acesso a camadas que nem os diários, né? Por exemplo, o diário da Anne Frank e tantos outros, né? Nem os diários muitas vezes alcançam. Bom, então, um pouco essa passada, né, nas nossas inspirações. Do ponto de vista da psicanálise, os sonhos do Terceiro Reich, eles também, né, a gente entende que eles também podem ser lidos como um modo de fazer ressoar esse tecido onírico no espaço de vigília. Tá? Por mais que a Charlotte não tenha conseguido exatamente publicizar, né, e publicar esses sonhos ali na época que os sonhadores viviam, ela fez parte na Alemanha de um movimento que chamavam de desnazificação da Alemanha. Né? Então, imagino que mesmo lá na década de 60, quando esse material chegou, ele foi bastante revolucionário. Tá? Quer dizer, ele representa um modo, os sonhos, né, de resistir a esse poder do um, de resistir à univocidade de sentidos que costuma se apresentar em regimes totalitários. Né? E uma coisa interessante, é claro, o sonho mostra que nem o pior sistema totalitário impede o sujeito de sonhar, né, e de eventualmente forjar ali uma alternativa, né, às condições sociais e políticas que retiram muitas vezes a possibilidade da pluralidade de sentidos. Né. Brevemente, eu lembro de um sonho do livro, né, onde eu acho que era um industrial alemão que conta que tinha sonhado que recebia a visita de um dos carrascos nazistas, que eu não lembro mais se era o Hitler, um deles, na sua fábrica, e aí todos tinham que fazer o Heil Hitler, e ele, no sonho, ele não conseguia erguer o braço, né? Ele assim, como se o braço tivesse dormente. Né? Enfim. Então, a partir desse eixo psicanálise-Benjamin, né, a gente tem tentado lidar com o tecido onírico aí numa dimensão polissêmica e não oracular. Por que eu digo isso dessa forma também? Porque vocês devem imaginar que a pesquisa ela foi muito interpelada, né, para a gente, então, dizer, afinal, como é que estavam os brasileiros em termos de saúde mental a partir dos seus sonhos. Ou qual era o quadro que a gente traçava, e então é importante, né, a gente um pouco contar assim, qual o espírito, né, do estudo. Então, desse trabalho, né, complexo do Benjamin, com sonhos, com alegoria no drama barroco alemão, a gente recolhe muito a noção de conciliação dos diferentes tempos, que é algo que o sonho produz. Né? Então, já falei um pouco, o presente com os restos de urnos, né? O passado com material traumático, enfim, e a articulação desse porvir através da imagem dialética que se ergue, né, justamente desde os restos da história, tanto singular como coletiva. Né? Essa dimensão, né, que a gente está chamando aqui do porvir nos sonhos, ela tem muita relação com a oniropolítica, né, porque justamente a oniropolítica é uma política do desejo que ao lançar o sujeito para longe, né, dos sentidos antecipados e dessa totalidade do um,
abriria a possibilidade da renovação do mundo, né? No sentido de que justamente algo novo aí possa surgir que não seja só uma ecolalia do passado, né? Então, eu acho que isso foi um pouco o quadro, né, de como a pandemia nos encontrou. Porque nós não tínhamos ideia, quando a gente começou a fazer esse trabalho todo com a Neuropolítica, né, e mesmo a inspiração no trabalho da Charlotte, que já vinha, a gente não tinha ideia que ia se encontrar com uma pandemia como essa. Né? Então, foi com esse mar de questões, né, que nós estávamos lá em março de 2020. Quer dizer, um cenário de erosão da polissemia, de achatamento da capacidade de pensar, porque aí também muitas questões, né, da nossa crise política já apareciam no ano de 2019, né? Mas, em março de 20, a gente, então, com essas questões todas, a gente começa a escutar as pessoas falando que com o confinamento elas estavam sonhando mais, que os sonhos estavam mais vívidos e que elas lembravam mais dos sonhos, né? Então, as pessoas se admiravam com isso, e isso a gente foi escutando, né, socialmente, clinicamente, enfim. Bom, a gente sabe que em situações críticas, né, de muito desamparo e angústia, situações de perdas, de lutos, né, a atividade onírica se intensifica até como uma maneira mesmo de proteger o psiquismo na relação com os efeitos traumáticos. Né? Mas, quando a gente começou a ouvir esses depoimentos e com esses trabalhos anteriores, né, com o tema dos sonhos, a gente pensou em criar aí uma nova condição para que a leitura psicanalítica pudesse estar presente, né, nesse momento histórico aí da pandemia e contribuir com as experiências, né, com as experiências que a gente vinha passando no momento traumático. Então, a gente reuniu 4 universidades públicas aqui do país. Na verdade, nós começamos, né, USP e URGS, e aí a gente acabou encontrando com o trabalho do Gilson, que era um trabalho chamado Sonhos Confinados, uma pesquisa que ele tinha iniciado, mas isso foi muito no começo, ali entre março e abril, e resolvemos reunir as pesquisas. Depois chegou também para trabalhar conosco a colega Carla Rodrigues, né, da UFRJ, e então a gente foi ali abrindo, né, a possibilidade dos sujeitos contarem os seus sonhos através de e-mail, de WhatsApp ou por voz. Eu acho que eu esqueci de falar, né, a pergunta era um pouco nas redes, o que você sonhou hoje, né? A Miriam que brinca, um pouco aquela ideia do trabalho da Elida Tessler, né? Que a Elida fala, me dê a sua palavra, então me dê o seu sonho. E a gente abriu, então, a possibilidade das pessoas poderem mandar os sonhos escrevendo eles no e-mail, ou ainda, né, podendo falar por telefone, né? A gente constituiu um grupo de escutadores de sonhos. Né? Bom, e pelos materiais, então, dos sonhos, das falas, a gente foi compreendendo que as imagens oníricas, né, os sonhos, quando narrados, que é uma experiência que eu acho que isso não é uma enorme novidade, né? Quando elas são narradas, endereçadas a um outro, além de decantado, que eu falava antes, na produção de novos sentidos, também pode ser um modo de nomear a angústia, né? Então, a gente foi ouvindo desde o início, as pessoas, os sonhadores mesmo, de diferentes formas comentarem como vinha sendo enriquecedor contar os sonhos, que não reparava em muitos detalhes, que não reparava o quanto os sonhos, né, tinham a ver com situações que a pessoa vivia, enfim. Então, a gente foi vendo que claro, fora do âmbito de uma análise, né, essa possibilidade do sujeito fazer o relato dos sonhos alcança uma construção de um mínimo de sentido, né, e de um mínimo de compreensão ao no sense do material onírico. Né. Também a gente observou que assim, quando
os sonhadores iam contando seus sonhos, né? E claro, isso especialmente talvez com aqueles que contavam, não só escreviam, né? As pessoas não pareciam ter muita noção do sofrimento que as narrativas carregavam, né? Como se as imagens, né, as significações cifradas no sonho, elas falassem dessa dor e dessa angústia que não aparecia de uma outra maneira, né, digamos, não aparecia pela consciência, mas na medida que iam contando e falando, parecia que se autorizavam a nomear o sofrimento e a perceber até esse sofrimento, né, e até as articulações desse sofrimento com as condições sociopolíticas que a gente vinha vivendo. Bom, tem uma porção de discussões, né, para serem feitas. A gente teve uma nítida diferença entre dois tempos da coleta. O início da pandemia, onde a gente viu que as pessoas estavam muito assustadas, né, paralisadas, os sonhos eram mais intensos. Né? Eu acho que até assim tem aí alguns pesquisadores do núcleo que participaram ativamente. Acho que o Jordan está aí conosco, depois na discussão até pode contar alguma coisa. Né? E depois um segundo momento, que foi o começo do segundo semestre de 2020, onde parecia que as pessoas já não estranhavam tanto as novas condições, o cotidiano de confinamento, né? A questão do estranho, do inóspito, ela estava muito mais presente no primeiro momento. De modo geral, a gente compreende que a própria realização da pesquisa ela foi, ao mesmo tempo, uma intervenção, né? Porque a coleta dos sonhos, além de constituir, né, essa documentação histórica das singularidades da nossa época, ela foi também, claro, uma fonte que revelou percepções e nuances que a gente entende com força de articulação ético-política, né? Quer dizer, o sonho, quando ele expulsa, né, um pouco a razoabilidade e apresenta esse intervalo de ausência de sentido, ele pode ser um espaço de invenção de novos sentidos, né? E isso com repercussão tanto para as experiências individuais como coletivas. Então, eu devo ter estourado todos os meus tempos, né? Mas eu já estou, acho que, indo para o final. Eu estava aqui quase alertando você, para a gente poder ter um pouco de discussão também, né? Antes da gente começar, estava um papo animado, acho que vai ter muita gente querendo colocar questões. Tá, eu prometo, finalizando agora. Tá ótimo. Essa iniciativa de evocar os sonhos, né, como um mote de pesquisa e de intervenção, em tempos que a gente entende assim, que foram tempos pandêmicos, mas como eu dizia no início, também o que nos levou a esse trabalho com sonhos, anterior à pandemia, os tempos de ódio. Né? Ele veio para interrogar, né, esse trabalho todo, o que a gente tem feito com o lugar do sujeito e do desejo nos laços, né? Que eu acho que isso está um pouco nos trabalhos aí de todos nós, né? No GT aqui, no nosso GT de Psicanálise e Educação, enfim. Uma coisa importante, né, que a gente pensou aí é que a força desse coletivo de sonhadores que a gente acabou formando, não por acaso ela despertou também no momento que foi marcado por muito desamparo, né? por muita impotência da razão, da ciência, né? E por esse encontro avassalador com o real, né? Um real que foi a pandemia. Então, assim, finalizando mesmo, né? Essa nossa aposta com a pesquisa, né? É de que alguma coisa se passe, né, diferente, e aqui justamente esse efeito equívoco, né? Alguma coisa diferente se passe com a circulação das narrativas dos sonhos e dessas imagens inéditas para o espaço público, né? Quer dizer, os sonhos e as suas imagens, como eles produzem esse encontro com o real e com condições para algum despertar, né? Nessa passagem do privado ao público, eles geram a possibilidade de movimentar os restos não só do sujeito, né?
mas os restos produzidos, aí eu vou usar algumas questões do Didi Huberman num outro escrito, né, produzidos pelo aparelho estatal, pelos governos, e talvez a gente, no nosso caso, possa ser mais exato e dizer pelo desgoverno. Tá? E a gente possa nomear aí esses restos, né, de restos traumáticos que, no nosso caso, atendem pelo nome de negacionismo. Tá? Então, na medida em que, né, o Estado, né, quer nos fazer crer que só existe, né, o que é agenciado pelos governantes, mesmo que se trate de uma mentira, e aqui é claro que eu evoco o tema das fake news, aquela ideia que é a máxima do Goebbels, né, o carrasco nazista da publicidade, de que uma mentira dita muitas vezes se transforma numa verdade. Tá? Então, a pesquisa buscou restituir, né, através do resgate das narrativas oníricas dos sonhadores, alguma coisa da experiência traumática da população que assistia, uma boa parte, né, incrédula, né, aos excessos e aos abusos aí da condução da crise sanitária e política no nosso Brasil da pandemia. É isso, gente. Cansei e vocês devem estar cansados também. Talvez, mas fascinados também, viu? E no meu caso, pelo menos, com a conta do cartão de crédito um pouco mais comprometida, porque eu vou ter que comprar alguns livros depois dessa palestra. Isso é uma forma de te agradecer, claro, brigadíssimo. Eu tenho certeza que tem gente querendo perguntar, então eu já abro, acho que a gente podia, se for o caso, se tiverem muitas questões, fazer alguns blocos de pergunta, né? Mas, enfim, a palavra está aberta, fiquem à vontade. Deixar passar os 30 segundos iniciais, né? Que são os piores. O pessoal está formulando as questões ainda na cabeça. A Simone já estava ali nos bastidores, já estava... Já, eu estou aqui aguardando a Simone. Aliás, o Leopoldo pediu desculpas, ele teve que realmente entrar lá para o exame dele, mas deixou registrado aqui, pediu para eu registrar o elogio dele quanto ao texto, quanto ao livro, quanto ao trabalho. Tá? Isabel, fica à vontade. Oi, Rose. Bom, primeiro queria te agradecer muito, realmente eu não conhecia, né, tinha ouvido falar desse trabalho que vocês fizeram na pandemia, mas que nem o Daniel também estou querendo ver o livro. E, bom, para mim foi também nesse momento de pandemia, o que a gente pode ouvir, né, de trabalhos positivos e de algumas saídas, está sendo sempre um alento, né? Então, a sua fala também é terapêutica aqui para nós, vamos dizer assim. O que eu queria te perguntar é, primeiro, quantos sonhos vocês recolheram? E que eu fiquei curiosa. Segundo, você falou assim, as pessoas narraram que foi enriquecedor, né? Ouvir falar então, assim, como é que era? A pessoa escrevia o sonho, eu entendi, no WhatsApp, nas redes sociais, por e-mail, mas algum retorno para essas pessoas, como era feito? Ou não? Ou, enfim, qual foi o pensamento de vocês sobre isso? Mas mais mesmo agradecer, porque, enfim, muito bonito realmente o trabalho de vocês. Rose, antes de você responder, deixa eu só pedir para você abaixar um pouquinho a sua câmera. Tá, aqui. Gente, eu queria primeiro agradecer muito a questão, né, a delicadeza da Isabel, assim, a escuta delicada, né?
e atenta, e dizer que a Cláudia Perrone, a minha parceira nesse trabalho, está aqui também. Cláudia, tu está aí? E assim, é um trabalho feito... Aqui sim, Rose. Tá aí, é um trabalho coletivo mesmo, né? Então, a gente se acompanha, né? O grupo todo, mas especialmente aqui no caminho, né? Que eu acho que nós fizemos no NUPEC de maneira mais intensa, sonhos, psicanálise política, a Cláudia tá, eu e a Cláudia muito juntas nisso, e o grupo. Então, quero que também, Cláudia, tu te sinta à vontade aqui para ir contando, né? Eu não sei se eu espero a Simone fazer a questão, Daniel. É você que sabe, Rose. Vocês O que você prefere? Não, eu fica à vontade para propor o que ficar melhor para você. Tá, eu vou comentar, assim, Isabel, sim, a gente, eu posso dizer que esse trabalho é um trabalho muito querido, assim, para nós, porque ele foi também um pouco terapêutico para nós, ele saiu da pura angústia, né? Com o que fazer, assim, com tudo isso. E a gente tem elementos, né, dentro da psicanálise, está aí o sonho com 1000 possibilidades e outras tantas questões. A quantidade de sonhos, o que aconteceu? A gente tinha um consórcio de núcleos, né? Então isso foi um pouco difícil. Vocês sabem, a psicanálise ela não é una também, né? Então cada grupo tem os seus caminhos, o seu modo. E a gente aqui tinha a gente fez inicialmente, nós e os colegas da USP, um formulário que era, assim, o nosso objetivo é que as pessoas usassem muito associação livre, que não ficassem, quanto menos conscientes, né? Então a gente queria, assim, que contasse o sonho e que pudesse associar, né? Sem muitas perguntas outras, nem objetivas, eram duas grandes questões. Tá? Aí depois o pessoal de Minas e do Rio agregou um formulário bem mais complexo. O que eu posso, enfim, te dizer, até peço ajuda para a Cláudia. Eu acho que o nosso número final foi 1.500 sonhos. Hein, Cláudia? Se eu não estou enganada. Eu também não tenho certeza, né? Que foram todos os núcleos, e depois a gente ainda realizou uma última coleta mais no início do ano, mais, digamos assim, perto de vacinação, de uma outra perspectiva já da pandemia. E também, assim, às vezes aparecem pessoas que dizem, eu quero contar um sonho para vocês, né? Colegas, né? Colegas, pessoas conhecidas, eu acho que tem a ver com o trabalho de você, eu queria contar, né? Então também isso tem acontecido. Mas é ao redor, só para ter um número assim, né, cabalístico. E eu quero, por fim, comentar, Isabel, isso que tu pergunta do retorno. Tá? Porque o que acontece? Nos surpreendeu muito. A gente achou que as pessoas iam contar o sonho e ia ficar nisso. Não, as pessoas voltavam para contar outro sonho. E teve um momento que até a gente acabou intervindo, né? Porque isso do ponto de vista da escrita, ok, tiveram pessoas que voltaram 6, 7, 8 vezes, né? Contando seus sonhos. Mas do ponto de vista da escuta, isso já, assim, teve gente que eu acho que por 10 semanas, né? Estava quase tendo um horário e não era essa a ideia. Tá? Então, naquelas situações em que, daí eu e a Cláudia, né, na supervisão, com mestrandos e doutorandos, enfim, aqueles que a gente entendia, né, que entendeu que precisavam de um encaminhamento, isso foi feito.
Mas nos surpreendeu muito a transferência que foi se fazendo, né? Com o tema da pesquisa, com a questão da pesquisa, com querer e contar os sonhos. Muito bom. Posso passar para a Simone? Sim. Simone, fica à vontade. Então, não, eu queria voltar. Eu falei antes da gente estar aqui oficialmente abertos, elogiando muito o livro. Então, eu queria voltar, agora que a gente está gravando, novamente a elogiar o livro, mas também a pesquisa, porque o livro foi um resultado da pesquisa, né, como está colocado na apresentação do livro, um formato de produção resultante da pesquisa. Embora eu tivesse um pouco acompanhando pelo Facebook, pelas redes sociais, a convocação para relatos de sonhos, eu não fazia ideia, não sabia que essa pesquisa estava acontecendo dessa forma. Eu só vim realmente a tomar conhecimento do que foi a pesquisa, iniciando a leitura do livro. Então, assim, publicamente, não apenas elogiar este resultado da pesquisa, mas falar o quão me pareceu tão rica, tão importante e tão bem feita e tão fascinante a pesquisa. Deu vontade de ter participado da pesquisa, porque eu acho que, assim, tanto ela pegou um viés muito delicado e muito rigorosamente psicanalítico de trabalho com a questão da pandemia e com a questão do momento histórico que a gente está vivendo, político, social, psíquico. E, como eu já falei, eu ainda não consegui avançar muito no livro, mas o pouco que eu consegui me impressionou muito, realmente, me impressionou muito, em muitos sentidos diferentes. E assim, eu queria, observar um ponto que eu achei sublinhar um ponto que eu achei muito interessante do primeira apresentação, né? Eu não me lembro o título, mas é o primeiro capítulo do livro, porque eu acho que a gente está vivendo, e eu acho que a pesquisa, de uma certa forma, toma esse cenário, né, como provocador e questionador. A pandemia, um momento político muito duro, e o confinamento. E toda a questão que eu achei muito interessante da primeira pesquisa, do trabalho em cima do significante e do significado casa, né? Porque a gente ficou confinado em casa, a gente ficou confinado na interioridade, e o quão esse confinamento dentro de casa, o quão o interno começou a se mostrar assustador. Então, um assustador externo, um assustador interno. Então, eu achei também muito interessante essa percepção da questão do confinamento e de um inimigo interno, né? A gente tem um inimigo externo, mas o quão o confinamento começou também a ser um elemento de estranho, né? O familiar se tornando estranho, o estranho se tornando familiar, né? O perigo entrando dentro de casa e a casa se tornando perigosa, como a questão justamente do quão também o momento do confinamento, além do momento traumático da pandemia, né? A questão de como que
o confinamento também nos ensina sobre a categoria de estranho. Mas, então, eu estava querendo sublinhar esse ponto. Um outro ponto, aí eu queria perguntar sobre o efeito dessa pesquisa nos sonhos dos pesquisadores, e aí pergunto mais para vocês, Cláudia e Rose, né? E, enfim, trazer muito rapidamente, eu me arrependi de não ter respondido à convocação de vocês e contado um sonho meu muito no início da pandemia. Realmente eu produzi um sonho que até hoje está muito claro para mim, que veio com uma nitidez absurda, e que era a colocação em cena, em sonho, em pesadelo, da pandemia, que era claramente uma condensação de cenas vistas, imagens do 11 de setembro e de Chernobyl. Como que os traumas coletivos realmente parece que aparecem nos nossos sonhos singulares. Era um sonho com uma beleza imagética e uma nitidez impressionantes, e um pouco só para trazer esse sonho atrasado aqui, que eu me arrependi de não ter trazido para vocês, mas mais uma vez também tomei aqui a palavra para parabenizar vocês publicamente, já que eu só tinha feito isso em off. Deixa eu só dar uma pequena notícia. Eu pedi a Fabiana Rousseau, que vai fazer a próxima conferência, para atrasar 15 minutinhos, para a gente poder continuar conversando um pouco. Mas também, como não é muito tempo, eu queria passar logo a palavra para a Mônica e depois... Pode ser? Pronto. Mônica, por favor. Tá, obrigada. Eu vou ser bem breve. Na verdade, assim, é também um agradecimento e também publicamente dizer assim da satisfação, né, de escutar a Rose nesse espaço, uma vez que eu também compartilho com ela do programa de pós-graduação de psicanálise na URGS, e acho que aqui eu estou vendo assim a junção de dois espaços que me são muito caros, muito queridos, e agradecer. Eu acho que quando tu vai contando, né, Rose, assim, trazendo todo o trabalho de vocês, todo o esforço, como tu dissesse no início, teórico e metodológico, que eu acho que a gente vem na universidade cada vez mais se dando conta que é necessário empreender. Eu fiquei pensando, não vou me estender, mas assim, hoje pela manhã, na apresentação dos trabalhos, essa era muito uma questão também que perpassou a discussão, no sentido do que fazer, da ação que a gente pode ter nesse contexto, né, no qual a gente estuda, sobre o qual a gente reflete, mas como podemos cada vez mais nos inserir de uma forma ativa e propositiva. Então, eu não vou me estender, é só registrar assim, a satisfação daqui nas janelinhas, né, também te enxergar aqui como representante desse outro espaço também que eu estou. Tá? Parabéns, excelente o trabalho de vocês, Cláudia, né, toda a equipe. É isso. Rose, deixa eu só colocar um adendozinho, já que a Mônica lembrou das discussões da manhã, que eu fiz um comentário lá que eu acho que cabe muito aqui também, com o que você está apresentando para a gente, que era o seguinte, os trabalhos apresentados pela manhã, são os trabalhos dos discentes, dos nossos orientandos, eles todos, ou quase todos, pelo menos, de uma forma ou de outra, tocaram, né, em dois assuntos que era um tanto quanto tabu na psicanálise há um certo tempo, que era a atuação política do psicanalista, né, a relação entre a psicanálise e política, né, e, por outro lado, a diversidade dos dispositivos clínicos. Né? Enfim, a gente teve uma fala sobre o atendimento online, por exemplo. Né? Então, se você pudesse, de repente, fazer alguma consideração nesse sentido, seria interessante. Nossa, gente, muito bom esse GT, muito querido, muito ativo, né? Como eu disse, eu vendo essas caras aí, a Mônica é uma parceiraça aqui, né? Suamos
essa sucupira juntas, né? Eu, a Cláudia e a Mônica. E é interessante o que tu diz, porque é aqui ver de outro ponto de vista o trabalho, né? Mas eu ia comentar, assim, né? Eu vou começar pela Simone, né? E depois, se a Cláudia quiser complementar também. Eu fiquei pensando, Simone, um pouco naquela... Eu acho que é no Moisés, né? Que tem aquela ideia de que o estrangeiro está no início, né? No início era o estrangeiro, assim, o começo era o estrangeiro. Então, eu acho que isso daria pano para manga aí, né? Nesses trabalhos para pensar esse tempo da pandemia. Essa é uma questão que a gente não entrou muito, né? Por isso eu dizia antes, eu acho que vão ter anos de trabalho com sonhos. Eu acho que sim, né? Tudo isso do estranho familiar, dessa... isso que eu comentei, assim, dessa produção maciça de sonhos, e sonhos bastante distópicos no primeiro momento, diferente do segundo momento, tá? Eu acho que falam dessa reação realmente a essa dimensão, né? do diferente, daquilo que eu não dou conta, assim. Acho que essa ideia dos traumas coletivos também é importante de ser pensado, né? Eu acho que a gente teve, assim, também sempre muito cuidado para não entrar em algumas discussões que daqui um pouco descaracterizava o teor da pesquisa. Eu acho que ao comentar isso, eu já roço um pouco no assunto que o Daniel trouxe, né? Que é assim, uma coisa é a gente falar da escuta clínica no consultório, né? E claro que a gente tem as premissas éticas da escuta, elas são as mesmas, mas é diferente quando a gente vai propor uma pesquisa como essa, né? Então, eu acho, assim, que esses dois pontos, até fico chateada, depois eu vou procurar para assistir, né? Eu não pude estar de manhã, mas esses dois pontos, a atuação política e a diversidade dos dispositivos clínicos, são pontos muito caros para nós aqui no NUPEC e no próprio programa aqui, né, Mônica? No programa de Psicanálise Clínica e Cultura, assim, onde tem uma tradição do departamento que originou o programa, que são muitos trabalhos de extensão e, portanto, muitos trabalhos em diálogo com as políticas sociais, tá? E eu acho que, digamos, eu tenho lido, assim, né, como a tarefa histórica que nos cabe, né, no Brasil de hoje, é a gente poder dar conta desse capítulo, assim, com seriedade, com consistência, poder ter uma dimensão de invencionática aí no nosso trabalho também, para alcançar esse braço, né? Eu lembro sempre de uma coisa que eu acho que é a Cate, lá de São Paulo, que diz que aquela ideia de que o Freud falava que a escuta tem que estar lá onde o desamparo do sujeito em cada época se encontra, né? Então eu acho que é um pouco isso que nos cabe aí, o desamparo do nosso tempo, né? Enfim, muito boas as questões. Eduardo? Oi, eu sei que o tempo está acabando, eu só queria agradecer muito a Rose ter aceito o nosso convite, e a Cláudia por estar aqui, estava com saudade, nunca mais a gente tinha se encontrado, agora a gente não se encontra mais, não tem mais cafezinho, que é um inferno. Mas, enfim, queria só agradecer, né, enfim, e ressaltar que, efetivamente, as perguntas surgiram porque eu acho que, efetivamente, é uma linha de aproximação, né, entre o tipo de interesse, de busca que a gente empreende aqui no GT e o trabalho que foi feito. Então, eu queria mesmo agradecer e dizer oi para a Cláudia, para você. Que bom, eu me sinto um pouco, nós somos vizinhos, né? GTs vizinhos, né? Eu acho que nós somos uns 7, 8 GTs de psicanálise na Ampep, né? E eu acho que tem um pouco esse fio comum da gente estar num diálogo intenso aí com a sociedade, né? De diferentes pontos de vista nas pesquisas. Eu que agradeço muito a oportunidade, viu, Eduardo, que começou contigo, mas agradeço todo o grupo. Já que, enfim,
já que desculpa, eu estou interrompendo alguém? Não, eu só ia agradecer para o Eduardo e dizer que ele já sabe, né, que a gente está esperando aqui para um café, né, e para um lançamento ao vivo do livro, né? Não é só um café, viu? Café, chimarrão, um vinho, um churrasco, não escapa. Nós estamos sentindo muita falta dos nossos deveres gastronômicos. Irei. Nem digue, nem digue. Rose, já que tenho aqui ainda alguns poucos minutinhos, você tocou no livro da Elizabeth Andanto, né? Que, assim, para mim, pelo menos, teve um papel muito fundamental nesse sentido, porque o efeito, pelo menos, que teve a leitura desse livro foi meio de ter um antepassado. Sim. Sabe? E que dá um lastro, uma consistência, assim, né? Enfim, fico muito feliz de você ter comentado também. Esse livro apareceu nas palestras da manhã. Se você puder, de repente, fazer um último comentário a mais sobre ele, porque é uma coisa que a gente está trabalhando, está estudando, seria legal. Eu me identifico muito com a tua fala, e eu acho que mencionei isso quando eu citei o livro, Daniel, porque eu acho que é um capítulo um pouco apagado na história da psicanálise. E eu queria até entender melhor, né, essas forças políticas que a gente imagina um pouco. Eu tinha feito esse caminho com o August Eichhorn, não sei se vocês lembram, é um nome que está na história da psicanálise, mas que não é muito lembrado. E com o trabalho de parceria com os colegas de Minas, no campo da socioeducação, eu descobri ele, e aí dei uma disciplina em 2016 e fiquei impressionada da história que o Eichhorn já tinha com este campo, que não se chamava, obviamente, socioeducação, tá? Mas que tinha todo o que tu está dizendo, um lastro. Então, quando eu fui lendo Andanto, foi essa sensação também, eu disse, nossa, mas olha só, né? Todo esse engajamento do Freud, da primeira geração de psicanalistas, quer dizer, é muito bacana o que a gente faz, mas, assim, desculpa, mas não é tão novo, né? Isso quebra um pouco a originalidade, mas eu concordo contigo, dá uma sensação boa. Mas é interessante porque eu concordo com você plenamente de que eu acho que é uma espécie de papel histórico nosso, né? Mas não é uma novidade. Isso coloca realmente uma amarração muito, muito legal, muito interessante. Concordo. Gente, olha, são 4h10, eu combinei com a Fabiana que a gente começaria às 4h15, então eu proponho que a gente pare por aqui para ter 5 minutos, levantar, ir ao banheiro, beber uma água, e vamos retornar às 16h15 com a Fabiana Rousseau. Antes de vocês desligarem, o professor Eduardo tinha um pequeno recado para dar. Não, eu ia só fazer uma propaganda do dia de amanhã, né? A gente tem 2 mesas com integrantes do GT e a gente tem 2 conferências. A gente tem uma conferência às 11 da manhã com Lucindo Quitães. E, na verdade, eu quis falar isso porque alguém me mandou uma mensagem, mas quem é Lucindo? A gente vive tão capturados nos nossos circuitos, né? O Lucindo Quitães, ele é atualmente o nosso pró-reitor, né? Há algum tempo já, de pesquisa e pós-graduação. Mas ele é uma pessoa muito interessante porque ele está no ponto de encontro de 2 áreas estratégicas nesse momento, né? Que são assim, a área de saúde, da pesquisa em saúde e a área da educação. Ele enfim, é um pesquisador da área da farmácia, que está em todos os índices de pesquisadores mais influentes do mundo. Saiu agora no índice da Stanford entre os 2%, né, de pesquisadores de maior impacto na área, em todas as áreas, integrou um ranking de pesquisadores da América Latina, enfim. Ele tem um trabalho importante na área de saúde
e tem um trabalho importante na área da educação, porque está pelo menos 4, 5 anos como pró-reitor de pesquisa e pós-graduação aqui da UFES. E, enfim, é uma figura muito interessante, e eu vou contar só um detalhe, né? Quando eu fiz o convite a ele 30 segundos, mas veja bem, eu posso bater no governo, não esperamos outra coisa. Então, ele, enfim, tem uma postura muito, muito forte, muito potente, né? Exatamente por ocupar esse lugar estratégico em duas áreas que estão sendo muito maltratadas, e conseguir produzir uma articulação entre as duas coisas. Quer dizer, acho que o título da conferência dele fala disso, né? De como essa tragédia do modo da gestão brasileira em relação ao Covid está diretamente ligada ao lugar que a pesquisa e o pensamento científico encontrou nesse governo, nesse desgoverno. Enfim, é um cara bastante interessante. Então, essa é a conferência das 11 da manhã. E a gente termina com a conferência do Joel Birman, né, Trauma e Pandemia. Joel, acho que dispensa apresentações, enfim, é integrante do nosso GT desde o início, coordenador adjunto junto com o Daniel, enfim. E enfim, são os dois convidados ou atrações principais de amanhã, certo. Mas a gente tem também mais uma mesa pela manhã e uma mesa à tarde. Tá bom? Exatamente. Era isso. Gente, então vamos encerrar por aqui. Rose, brigadíssimo, ficamos encantados. E eu espero poder continuar o papo com você depois. Tá? Certamente. Olha, adorei. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade da gente falar da pesquisa e que seja um ótimo evento. Maravilha. Cláudia, obrigado também. Obrigado também por ter vindo. Tá? Então, eu vou pedir a Fabiana mais 5 minutos e a gente retorna às 16h20. Pode ser? Pronto. Muito bem. Gente, até daqui a pouquinho. Tá? Rose, obrigado de novo.